Então, para um núcleo retangular como este aqui, né, que nós estamos analisando, nós chegamos aqui a uma relação da intensidade de campo magnético, que é dado por esta expressão H, intensidade, né, o módulo da intensidade do campo, é igual a N espiras vezes a corrente I dividido pelo comprimento deste caminho aqui de integração. Como a densidade B de campo que é estabelecida aqui dentro, ela pode ser escrita desta forma. Então a gente tem aqui dentro, né, a gente tem uma densidade, um vetor densidade B, que ele vai ter essa direção aqui. Nós podemos também aí escrever que apenas o módulo desse vetor B, ele pode ser dado como a permeabilidade μ do material vezes a intensidade de campo H. Agora trazendo apenas para valores escalares, magnitudes, né? Então, substituindo esse H aqui nessa expressão, tirada aqui a partir da lei de Ampère, nós podemos escrever o seguinte, continuando aqui, que B, a densidade de campo dentro daquele núcleo, qualquer ponto dentro daquele núcleo, pode ser dada por μ vezes H, onde o H a gente chegou aqui é igual a N espiras vezes a corrente I, dividido pelo comprimento médio do caminho. Tá? E o fluxo magnético, o φ, que está desenhado aqui, lembrando lá da definição de um fluxo, o que é o fluxo B aqui? O fluxo é a quantidade, é o produto da densidade de campo B, o vetor B aqui, vezes a área dessa seção transversal. Se a gente pegar e fizermos um corte nesse núcleo retangular, vamos imaginar um corte aqui, aqui, e essa aqui vamos dizer que isso aqui representa a área da seção transversal desse núcleo, tá? Tem uma área equivalente a. Se essa área aqui ela for constante, ou seja, o núcleo tem as mesmas dimensões aqui ao longo de todo o percurso, então essa área é constante em todas as pernas do núcleo, a gente pode calcular o fluxo B, esse fluxo magnético, ao longo do núcleo, pela integral, pela definição de fluxo B é igual a integral de B, o vetor B vezes o vetor dA, certo? Só que no caso, em qualquer área da seção transversal do núcleo que a gente está estudando, que a gente está analisando, nesse caso, nós temos que o vetor dA ele vai estar apontando na mesma direção do campo, normal a essa área, e o campo B, aqui a densidade de campo B, ele vai ter esta direção aqui, né, supondo que é aquele corte lá. Então, se essa densidade ela é constante ao longo de todo e ele não muda a intensidade, não muda a direção, né, e é isso que a gente está assumindo no caso das linhas de campo confinada dentro do núcleo retangular, então essa integral de fluxo aqui é simplesmente a intensidade do campo vezes a área dessa seção transversal.
Então o fluxo B ele é dado simplesmente BdA, né? Integrado ao longo dessa área aqui, já que o B não muda a direção, ele é constante, ele cai fora da integral. Vamos escrever aí simplesmente o produto escalar primeiro, né? Ele vai ser igual, como os dois elementos são sempre paralelos, não muda a direção, então esse produto escalar é simplesmente BdA, né? Com cosseno de zero, né? Que os dois são paralelos, ou seja, vezes 1. Então o B sai da integração e a gente tem simplesmente a integral de dA, que é a própria área A da seção transversal, constante ao longo de todo o núcleo, né? Então o fluxo B ele é simplesmente B vezes A, a intensidade de densidade B vezes a área da seção transversal daquele núcleo. E a relação do B, que a gente obteve através lá da lei de Ampère, ela é igual a permeabilidade do núcleo vezes N espiras vezes a corrente I dividido por Lm, o comprimento médio desse núcleo. Então o fluxo B ele pode ser definido aqui pelo produto de B vezes a área, sendo que o B a gente achou que é igual a μ, permeabilidade do material, vezes N espiras vezes a corrente I, dividido por Lm, que é o comprimento médio do circuito, né? E isso aqui tudo, então, vezes a área da seção transversal. Então, essa aqui é a relação do fluxo B produzido em um núcleo retangular deste tipo aqui. O fluxo B produzido por uma espira com N voltas circuladas por uma corrente I. Okay? Essa espira aqui, então, ela está produzindo esse fluxo, e esse fluxo vai ter que percorrer todo este caminho aqui, que a gente chama de um caminho médio, ao longo do núcleo retangular. Obviamente que quanto maior a intensidade da corrente, maior vai ser o fluxo magnético produzido, né? E aqui a gente vê que, por exemplo, quanto maior o comprimento, o perímetro desse fluxo, menor é o fluxo produzido. Ou seja, um núcleo com um comprimento muito longo, ele vai tender a produzir um fluxo, diminuir o fluxo produzido. E se a gente tem uma área grande, um aumento da área da seção transversal desse núcleo, ele intensifica, ele aumenta também o fluxo produzido aí.